estamos aqui com a presença do vice-presidente institucional da Associação de Magistrados do Brasil, Sérgio Junks. Sérgio, satisfação tê-lo aqui. O Sérgio foi também presidente da Associação Catarinense dos Magistrados e hoje lidera, pela AMB, lidera um movimento, que é um movimento nacional, justamente qualificado de não deixe o judiciário parar. Em que consiste esse movimento, Sérgio? Bom, basicamente esse movimento ele tenta trabalhar contra o excesso de litigiosidade, o congestionamento da justiça, procura descongestionar a justiça. Há um desejo da sociedade por uma justiça cada vez mais rápida, mais efetiva, e ela não tem noção de como o judiciário está sendo utilizado indevidamente por determinados setores que congestionam demais o judiciário. E é sobre isso que hoje em Florianópolis, pela manhã, foi colocado o placar da Justiça. Eu acho que até nós temos alguma imagem aí, foi na frente do Fórum Eduardo Luz. Isso, ao longo do dia todo, o placar está aqui em Florianópolis, já é a 8ª capital que nós estamos percorrendo, a gente pretende percorrer o Brasil inteiro, né? E a intenção realmente é conscientizar a população desse problema, do volume estratosférico de processos que não para de crescer no Brasil. Hoje 106 milhões, Sérgio? O placar ele coloca em tempo real o número de processos que entram no judiciário brasileiro. Processo a cada 5 segundos? Processo a cada 5 segundos. Nessa conversa que nós estamos tendo aqui, já entraram vários processos. Então, a cada um piscar, praticamente quase de horas, tentando um processo. E nós não podemos conviver com uma realidade dessa, né? Nós não temos orçamento para dar vazão a essa demanda, não temos material, pessoas, né, para mais cargos para criar, para dar vazão a essa demanda. Então, precisamos mudar uma lógica. Desses 106 milhões, 42 milhões são processos evitáveis. 42 milhões de processos, 40% dos processos poderiam ser evitados. Como? Simplesmente se houvesse uma mudança de cultura de poucas empresas, poucos setores que congestionam o Poder Judiciário, né? No sentido de se elas cumprissem o Código de Defesa do Consumidor, esses processos não estariam na Justiça, né? Que são processos repetitivos, de massa. E permitiria que o Judiciário fosse mais rápido. célere, né? Por exemplo, essas empresas de telefonia, bancos, planos de saúde, seguros e poder público, esses poucos setores eles congestionam a justiça de uma maneira muito intensa. Então, dá a entender esse placar de 106 milhões de processos que o brasileiro é muito litigante, quando na verdade são poucos setores que congestionam a justiça. E é isso que nós queremos mudar. E aí nós estaríamos economizando, se 42 milhões de processos a menos, estaríamos economizando 63 bilhões de reais. Isso é um número estratosférico. É assim, o que nós constatamos? Né? Fora a economia, o judiciário ia ser muito mais rápido, sem nenhum investimento, né? Simplesmente com a mudança de cultura. Né? Para o telespectador entender o que está acontecendo. Para as empresas está valendo a pena fazer isso, e elas não têm dimensão do prejuízo que está causando não só ao consumidor, mas também ao judiciário, né? Entupindo um processo. Né? Quando uma empresa, por exemplo, cobra uma taxa, um banco cobra uma taxa que não deveria cobrar, que a jurisprudência, a lei diz que não pode cobrar, e ela continua cobrando, ela lesa milhões e milhões de pessoas, e isso dia a dia chega até o Poder Judiciário. Existem estados, por exemplo, que não tem rede de assistência técnica, por exemplo, o Amapá. Ao invés, quando o consumidor, como produto, deu problema, não tem assistência técnica. O que acontece? A pessoa vai à justiça. Então, o que as empresas fazem? Em vez de estruturar uma rede de assistência técnica, elas contratam bancos de advogados para se defender, que é mais barato. Então, nós queremos mudar essa lógica. Né? O consumidor tem que ser respeitado. Aqui em Santa Catarina, como informação, são 2 milhões de processos a mais do que deveríamos ter. Tem aqui também, só para encerrar rapidamente, o uso da justiça e o litígio no Brasil. Foi uma pesquisa realizada pela AMB? Pela AMB, com a parceria dos Tribunais de Justiça. Se o telespectador quiser contribuir, ele pode acessar nas redes sociais, não deixa o judiciário parar. Com esse perfil, ele pode ver as ações que estão sendo feitas, o diálogo que a gente está fazendo com as agências reguladoras, com essas empresas, inclusive acompanhar o placar. Sérgio, muito grato, sucesso na empreitada. Obrigado. É valiosa, é importante para a sociedade. Obrigado pelo apoio e contamos com todos aí nessa Muito grato. Lidiane e Marcelo, só uma informação. Hoje à noite começa em Itapema o Congresso Estadual dos Magistrados. Com a participação do juiz federal, juiz Moro. Sérgio Moro, amanhã no final da tarde. Então é um evento que efetivamente vale a pena conferir. Obrigada, Príncipe. Obrigado pela entrevista. Obrigado, doutor Junks, pela entrevista. Uma boa tarde.